Oh, glória a Deus! Boa noite, boa noite, boa noite, com muito amor e alegria. Sejam muito bem-vindos aos Homens Transformados. Oh, glória a Eu já ia falar Deus! os conectados em Cristo. Seja muito bem-vindo, você que está através do Facebook e através da Rádio Grão, Jesus em primeiro lugar. Deixa eu compartilhar aqui. Oh, glória a Deus! Pessoal, boa noite, com muita alegria. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Temos encontro marcado aí toda sexta-feira. Glória a Deus, né? Terminamos o propósito agora há pouco, fala sério, né? Fantástico, né? Terminamos o propósito agora às 18 horas. Foi uma grande bênção, né, Bispa? Bispa está doida para participar. Estou compartilhando. Vem aqui com a gente aqui, Bispa. Ela está de pijama. Ela gosta de fazer isso com a gente no programa dela, né? Deixa ela. Glória a Deus pela minha amada, Oh, glória a Deus. Nós terminamos, fala aí, Bispa, um propósito, nós terminamos hoje, grande bênção, né? Olha, vou falar para vocês, o propósito da família é para deixar marcado na vida da gente, não é verdade? Olha, vai ter, olha, já tem testemunho, não tem, Bispa? Tem. O bom é isso, antes do propósito acabar, já tem testemunho. Teve um bebezinho que teve livramento de um armário que despencou do armário da cozinha, todo planejado. Acabei de receber. Jesus. Despencou o armário com a parte dos pirex de vidro tudo em cima da cabeça dele. Jesus. Machucou, não? Não, nenhum arranhão. A vasilha tinha um pouco mais de 30 centímetros. Deus o livrou. 2,5 metros de armário despencou da parede. Jesus, com a criança. Como nós temos orado, né? Que a bênção da preservação está sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. E o Senhor, Ele é poderoso. A palavra dele não volta vazia. Você tem palavra. De 2 aninhos. 2 aninhos, olha isso. Que Deus maravilhoso. Uma criança, pra gente já não é fácil, né? De 2 metros de altura, ainda mais com coisa dentro, imagina para uma criança, né? Deus é tremendo, extraordinário. Nós tivemos então em propósito, glória a Deus, foi grande bênção, 3 dias na presença do Senhor, às 6 da manhã, às 12 horas, né? Ao meio-dia, e às 18 horas. Temos compromisso a semana que vem também, em nome de Jesus, né? A semana que vem começa o propósito do Salmo, quarta, quinta e sexta. Então fica ligado, a gente sempre tem falado muito dos propósitos. Uma das primeiras coisas que a gente faz na programação da Hebron é sempre falar como que foi, a Bispa sempre conta como foi o dia anterior, né, os propósitos que a gente tem feito, porque essa semana nós tivemos Mulheres Transformadas, tem os programas diários aí, né, o Alimento Diário às Nações, tem as Mulheres Transformadas de quarta-feira, tem a Luz da Palavra de segunda e quarta, tem curso que não é online, né, mas enfim, tem os cursos também. Sexta-feira tem a gente com os Homens Transformados. Amanhã vai ter um dia de louvor, né? A Bispa fez esse mês de abril, todo ano no mês de abril a Bispa entrega uma oferta, então ela praticamente passa todos os finais de semana ministrando. Só que esse ano, por conta de tudo que vocês sabem, né? Não está podendo sair, a Bispa fez diferente, né? Tá louvando 6 horas no domingo, no sábado, todo sábado, então 3 horas na parte da manhã, entre parte de manhã à tarde, das 10 às 11, 11 ao meio-dia e meio-dia a 1 hora. Então até 1 hora da tarde, louvor aí, então dá para você curtir até. O que eu sugiro, pessoal? Coloca louvor, vai curtindo na tua casa, vai arrumando, vai fazendo as coisas, mas deixa o louvor lá. Prepara o ambiente, um ambiente de adoração, o Espírito Santo de Deus habita no meio dos louvores, então a gente precisa ter isso na nossa casa. E depois começa às 18 horas, aí vai 6, 7, 8 horas, termina aí 9 horas da noite. Então amanhã nós temos um encontro marcado. Vai usar esse link que vocês já têm, vai usar esse grupo, né, Bispo? É isso, né? Vai usar esse grupo que nós já estamos, que é esse do propósito da família. Só vai mudar o nome lá, a Bispo deve mudar o nome, mas continua o mesmo propósito. Então não saiam do propósito. Outra coisa, quem não leu, eu espero que tenham lido, né? Mas acabou também, não deu tempo, meu áudio já estava 19, quase completando 20 minutos, e eu acabei não falando sobre o término do jejum. Então a Bispa já colocou também a escrita aí, acabou, né, o jejum. Então o jejum está todo mundo liberado para comer doce. Glória a Deus. Tá ganhando bombom. A Bispa já comeu bombom, vocês viram aí, né? Então glória a Deus. Já comeu, Bispo? Eu já ganhei. Isso é rápido. Caramba! Isso é rápido. Rápido. Bispo Marcelo, mano. Entrei na caixinha do Bispo Marcelo. Ela aproveitou que eu tô de regime e tinha bombom lá ainda sobrando, né? Não ligo tanto para chocolate, não, mas glória a Deus. No jejum é sempre difícil, né? Ontem foi antes de ontem, eu fico com vontade de comer doce, né? Porque toda vez que faz o jejum, eu fico com vontade de comer doce, parece brincadeira, né? Não ligo muito não, mas realmente ontem me deu vontade de comer um docinho.
Mas aí, glória a Deus, tem tanta coisa que aconteceu, a vontade passou, né? É, bispo? Compartilhando, né? Bom, amém, vamos lá. Deixa eu ver quem que tá aí. Vamos lá, bispão, você que tá com ele aberto aí, vê quem que tá aí pra gente falar boa noite. Não vai dar muito, Pastor e a pastor Edi, boa noite com muita alegria, hashtag saudade, grande bênção, então, aliás, né? Na banana. A Jaque. A Jaque também tá aí, glória a Deus. Quem mais? Linda. Ana, Jaque, quem mais? A Bispa Karen está aqui. A Bispa Karen está aí. Cadê os homens? Cadê o Fabinho? Maurício tá acho que na intercessão, esse horário não, né? O Maurício já saiu da intercessão. Já saiu, então ele deve estar Mas a amada dele deve ter acabado de chegar. Ele foi receber a amada e esqueceu da gente. A amada depois vai ficar com ela e com a gente não, né, meu? Nós estamos aí esperando. A Bela acabou de chegar. Acabou de chegar, glória a Deus. Bom, pessoal, a gente ministrou a semana passada, nós estamos falando, né, essa semana sobre intimidade com Deus. Inclusive, finalizamos o áudio agora às 18 horas falando sobre intimidade com Deus, né? O que era ter uma fé perfeita. Dei um grande exemplo aí, nós fomos ministrados, inclusive, já nos Homens Transformados, falando sobre Abraão, né? Que teve uma fé perfeita, foi lapidado, né? Houve aquele tempo de maturidade. Às vezes, quando a gente fala de Abraão, eu fiz questão de frisar isso, falar o pai da fé, tudo muito fácil, tudo lindo. A vida não foi tão tranquila assim para Abraão, né? E ele foi lapidado ao longo do caminho, tanto que a gente vê que os primeiros sintomas ali, o primeiro impasse que ele teve, ele corre para o Egito, porque, né, foi buscar onde tinha recurso, né, teoricamente. Aí já no segundo momento, depois da lapidação, o cara já tem realmente intimidade com Deus, fica muito mais fácil. Por isso que a gente fala sempre da intimidade, ela é importante, porque quanto mais intimidade eu tiver com Deus, menos dificuldades eu vou passar, menos perreios a gente vai passar, porque toda vez que aparecer alguma situação, uma vez que a gente tem intimidade, o Senhor vai dando, né, estratégia, a gente vai fazendo com tranquilidade. Quando nós não temos intimidade com Deus, quando nos deparamos com os problemas, dependendo do tamanho do problema, a gente não faz nada. Ou então a gente volta, né, para fazer as coisas do velho homem, porque era assim que a gente resolvia todas as coisas. Então, intimidade com Deus é uma coisa muito importante, nós temos que ter, e nós vamos falar hoje também sobre um homem que tinha intimidade com Deus. Não é Abraão, né? Nós vamos falar sobre um outro homem que tinha bastante intimidade com Deus. Amém? Bom, peguem suas Bíblias aí, abram no capítulo 1 de Daniel. Fala isso, o seu pai está aí, não está não conosco ele? Não vi. Acho que José Carlos, não vi. Acho que parece aí, seu Zé Carlos. Se for, muito boa noite, com muita alegria. Se não for também, para quem está aí, Fabinho. Chegou aí, Fabinho, Mauricião. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, o pessoal em peso está aí. Seu José Carlos está aí. Seu José Carlos, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida do Dona Senhor. Vera, um beijo grande. Amo você. Logo está acabando essa restrição, tá aqui, né? Ó, tá, né? Logo está acabando a restrição. O senhor prepara aí, que eu vou estar indo ver um filme, fazer uma tarde de filme aí, viu? Em nome de Jesus. Com certeza. Faz muita falta aí. A gente também está no resguardo aqui também, ninguém está podendo sair, nós estamos aí. Aliás, nós temos trabalhado mais do que antes, né? Na verdade, para a gente não mudou muita coisa, né? Porque como a gente é virtual, então na idade para a gente não parou. A semana que vem tem feriado, para a gente é um dia comum, né? Tem dia que a gente nem sabe se é segunda. Aliás, falaram, eu estou emendando. Eu vi que a Valéria falou, a gente vai emendar porque tem feriado. Eu falei, feriado de quê, né? Aí que eu fui lembrar que era dia 21, né? Tiradentes, dia terça-feira. Então, a gente estava nem lembrando mais desse detalhe, né? Então tá aí. Agora boa noite, família, casa, né? muita alegria. Acho que é só, né? E lembrando que este mês aqui é mês que nós vamos vencer pelo poder da aliança, né? E essa semana foi a semana da intimidade com Deus. Se você perdeu os programas, está aí gravado, tá no YouTube, tá tudo bonitinho, tá na playlist do programa, né? Do Alimento Diário às Nações. Acompanha, olha, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada pelo poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Olha, só não vive Hebron quem não quer, só não é transformado quem não quer. Quem realmente despreza a palavra do Senhor é meio difícil de viver, né? Fala aí, com certeza. Aliás, nós estamos falando dessa semana duas características importantes. Uma é intimidade com Deus e a outra é aliança, né? Porque nós somos, como o bispo acabou de falar, nós somos um mês de aliança e uma semana da intimidade.
E eu acho que não tem como a gente manter uma aliança com qualquer pessoa sem intimidade, né? Sem um relacionamento, sem conhecer, né? Então, se você pegar até um relacionamento mundano, ele exige o quê? Um compromisso, exige que você conheça a pessoa e você firma uma aliança com aquela pessoa, né? Pegar um casal e começar a namorar, o que você vai conhecer, vai firmando uma aliança, né? Um conhecimento, experiência, depois firma uma aliança que é o casamento, né? Então, tudo isso exige realmente de um casamento, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, aliança e intimidade são duas coisas importantes que nós falamos essa semana e vamos falar ao longo desse mês. Eu queria lembrar vocês uma coisa que eu tinha esquecido sobre o aplicativo da rádio. Aliás, tem um pessoal que está com a gente na rádio aí. O aplicativo é um aplicativo super tranquilo. O Bispão vai mostrar para vocês aí. Mostrar aqui. Você vai entrar no teu Apple Store lá, na Rádio lojinha virtual, aí, ó. Você baixa o aplicativo, é super leve, tranquilo, não vai ocupar muito espaço. Você consegue compartilhar, você consegue baixar o louvor que está sendo, né, tocado lá, consegue trabalhar no celular sem precisar fazer nada, absolutamente nada. Você continua trabalhando normal, vai tocando louvor. Todas as vezes que a gente entrar ao vivo, só a única coisa que vai interromper o louvor, você vai ouvir a gente, acabou a ministração, volta para o louvor novamente. Lembrando que são 7 dias por semana, 7 dias de louvor, de adoração, tocando todos os ritmos, 24 horas por dia. E se você tem um iPhone, né, você pode entrar no aplicativo da rádio, www.radiobron.com.br, já está aqui, ó. Aí você vai entrar, a rádio já é um aplicativo que toca direto. Aqui é necessário que você clique no playzinho aqui, aí você já vai começar a ouvir a rádio. Para quem não é Android, né? Aperta o play aí. iOS, né? Que fala. iOS, né? iOS. Aperta o play aí, você já está no jogo. Então você já começa a ouvir os louvores. É muito importante o aplicativo da rádio, consome menos internet, os dados móveis, porque não tem transmissão de vídeo, é só áudio, então vale muito a pena aí. Divulgue também, além do canal do YouTube que o Bispo Fábio falou para vocês. Toda a programação da Hebron acabou, passa um pouquinho, o Bispo Fábio tem o carinho de estar colocando imediatamente aí no YouTube. Separado por playlist, tá formidável, fantástico. Colocando os livros também que a Bispa está ministrando, o Bispão ele tem esse carinho também de colocar o livro que ele está ministrando, né, dando ensinamento. É tremendo, é extraordinário. Chegou, olha, é um tempo que nós estamos vivendo, que não é tempo mais de você caminhar pelo que você está vendo, né? Opa, com certeza. É pelo que você crê, e você está tendo bagagem, você está tendo palavra para isso. E chegou a hora de você sair desse relacionamento com o Senhor, sabe, raso, sabe, aquele, se Deus quiser, que seja assim a vontade de Deus. Não, você tem que conhecer esse Deus. A vontade de Deus, né? É boa, perfeita e agradável. Exatamente, né? Essa semana foi em semana de intimidade, então você está conhecendo o Senhor dia a dia, tem palavra, tem várias palavras aí que foram ministradas, né? Teve o propósito da família, casa de promessas, então chegou a hora de você não ter mais esse relacionamento com Deus. De oração. São todas as ferramentas para você vencer espiritualmente, é lá que você vence tudo, né? E por isso que a gente sempre fala, antes de sair de casa, leia a armadura de Deus, que está Efésios 6:10 ao 20. Você vai ver lá que a sua luta não é contra a carne, né? Não é contra o homem, não é contra mim. A sua luta é contra principados e potestades, não contra o sangue e a carne. Em nome de Jesus. É por isso que eu falo, chega de você ter um relacionamento, sabe, raso, superficial, né? Superficial, e realmente se derramar na presença de Deus e conhecer, como essa aqui é a semana da intimidade com Ele. Então você vai realmente deslanchar espiritualmente falando. É isso aí, pessoal. Então tá todo mundo aí ligadinho. A programação da Hebron tá aí. Dúvida, entra lá no aplicativo ou chama a gente através do WhatsApp, que é o 11 970 13 8161, quem tá na rádio aí. 11 970 13 8161. Amém? 011 aí, fica tranquilinho. Só mandar um WhatsApp que a gente está falando com vocês. Amém, pessoal? Bora orar então para a gente começar? Vamos orar aí por essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos, encurve a cabeça por um instante. Vamos orar por essa palavra que vai ser ministrada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esse momento na tua presença, Senhor.
Quero te pedir, Senhor, tira todo o cansaço, toda a sonolência, todo o comichão dos nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Coloca a nossa mente cativa e obediência a Ti, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir nesta noite, Senhor. Abre o nosso entendimento nesta noite, Senhor. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puro de coração, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço também toda resistência, Pai, contra essa palavra caia por terra, todo principado, potestade, dominador do ar, que venha tentar impedir essa transmissão caia por terra, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós consagramos essa ministração a Ti, essa palavra a Ti, Senhor. Usa a minha vida, a vida do Bispo Fábio, a nossa imagem, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos diminuir cada vez mais e o Senhor cresça sobre a nossa vida, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Bom, vamos lá, abra uma Bíblia então aí, quem não abriu, abre aí o capítulo 1 de Daniel. Nós vamos ler do versículo 3 até o 15. Lembrando, nós estamos falando de um homem, nós vamos falar desse homem que é Daniel, homem que tinha intimidade com Deus. E detalhe, a gente vê claramente, nós vamos ver aqui, a intimidade que Daniel tinha com o Senhor já desde muito novo. Que segundo os estudos, Daniel teria sido levado para a Babilônia ali com 16 e 18 anos. Então, você vê que muito jovem, para aquela época, o camarada vivia muito mais de 100 anos, né? Então você vê, já em uma fase aí, onde a gente pega hoje um camarada com 18 anos, ele não quer saber de curtir a vida, vai pensar no Senhor bem lá na frente. A não ser quando nasce num berço evangélico, é outra história. Mas muito difícil hoje você encontrar um rapaz que voltou ou veio para o caminho do Senhor com 18, 19 anos. É muito difícil, né? Convenhamos que é difícil. Então aqui a gente vê um rapaz que estava posicionado com o Senhor. Nós vamos ver a história dele aí um pouquinho. Amém? Então vamos lá. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então você vê que já foram preparados lá para aprender tudo mais, né? Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que lhe bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Assistiriam, né? Quer dizer, estariam trabalhando diretamente para o rei. Entre eles se achavam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel a Beltesazar, Ananias a Sadraque e a Misael a Mesaque e a Azarias a Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então não veja aqui que foi o chefe do eunuco que acordou e falando, tudo bem, eu vou aceitar o que está falando. Teve misericórdia da parte de Deus. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poríeis eu em perigo e a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles ainda robustos dos que todos os jovens que comiam das finas iguarias. Então, até aqui. Bom, o que nós vamos entender aqui, para a gente começar a entender a história desse homem que tinha intimidade com Deus? Primeiro, era um homem que tinha intimidade com Deus. Veja aqui que ele prefere não se misturar com as finas iguarias.
Só que não se contaminar, nós temos algum estágio da não contaminação. Primeiro, porque aqui, quando você está num lugar favorável, é muito mais fácil, né? Hoje você fala assim, eu estou na igreja, eu não vou me contaminar. Se você pegar um camarada que está andando na igreja, ou um camarada que está ali, né, sendo acompanhado, por que as pessoas falam, eu estou lá na igreja, eu vou passar uns dias lá trabalhando na igreja, ou vim aqui ficar uns dias? As pessoas veem que é muito mais fácil não se contaminar dentro da igreja. Com certeza. Né? Muito mais fácil. Agora, quando você está num campo, como diz o bispo Fábio sempre fala, desfavorável, aí é muito mais difícil. Com certeza. Né? Quando você está num outro lugar, você fala, já que eu estou aqui, né, tem um ditado mundano, tá no inferno abraça o capeta, é um ditado que todo mundo fala e a gente vê que isso muito acontece na vida das pessoas. Então, eu quero, até para a gente começar a conversar sobre esse assunto, entender o seguinte, que nós temos dois tipos de cenários, então, que pode levar a gente, pode muito mais fácil levar a gente à contaminação, quando ele é desfavorável, então, muito mais fácil, e quando tudo parece favorável, também acontece dentro da contaminação. Então, o que eu queria falar para vocês? A bispa ministrou essa semana, na quarta-feira, falando sobre Adão e Eva. E ali a gente vê claramente que existia um cenário muito favorável, não tinha por que haver contaminação. Adão e Eva no paraíso, ou seja, paraíso que pode, né? Para que havia uma contaminação? Se não lhes faltava nada, não precisava trabalhar, não precisavam fazer nada. Quer dizer, eles estavam num cenário maravilhoso, tinham de tudo, e mesmo tendo de tudo, houve a contaminação. Por que eu estou falando isso? Porque é fácil a gente falar assim, Daniel tem uma intimidade muito boa com Deus, né? Ele não se contaminou, mas a pessoa fala assim, eu quero ver quando a pessoa está numa situação muito difícil, e quando a pessoa está numa situação muito fácil, quando está numa situação difícil. Aqui a gente vê que mesmo estando no paraíso, fizeram do paraíso o inferno. Então, quer dizer, não é porque você está num lugar tranquilo também que não corre o risco, e por isso que cita Adão e Eva, porque estavam no paraíso e Eva foi comer do fruto, e não só contente de comer o fruto, ela deu fruto para Adão também. Logicamente a contaminação viria, até porque ele é um com ela, né? Marido e mulher, mas a contaminação entrou. Então nós temos que entender que quando eu tenho intimidade com Deus, a despeito do cenário que eu estou, seja ele favorável para mim ou seja ele desfavorável, eu não posso me contaminar. Então Daniel aqui, ele não foi levado para qualquer lugar, simplesmente tirar um rapaz com 18 anos, o que seja 16, 18 anos, lá de Judá, vivendo na nata, porque eu fiz questão de ler esse trecho para vocês. Ele foi tirado da nata, ele era do filho, né, dos nobres, ou até mesmo da parte real. Então ele não era um qualquer de qualquer linhagem. Então era um camarada que tinha, né, um certo estudo, tanto que o rei falou que eu vou trazer aqui, que eu quero que você me passe a ciência de vocês e você aprenda a nossa, para que possamos compartilhar tudo isso. E aí você imagina, um camarada com 18 anos, chega lá na Babilônia. A Babilônia, ao contrário do que todo mundo pensa, não era um lugar feio e terrível. Não. Com pecado lá, o cara podia beber, podia comer, podia se prostituir, podia fazer tudo o que quisesse. O lugar não era feio. O que faria um jovem hoje? Fala aí, por favor. Com certeza se contaminar, né? Ele vai, deixa a vida me levar, com certeza. Ele tinha acesso a tudo, ele tinha acesso às melhores roupas, ele tinha acesso à melhor educação, tinha acesso é como se fosse hoje, né? Vai para um lugar que você tem acesso a tudo está à sua disposição, toda a tecnologia, todo o conforto. A gente vê isso muito com os filhos, né? Exatamente. Os filhos estão debaixo da nossa saia, parece, com todo respeito, né? Parece que está debaixo das nossas asas, está tudo tranquilo. O filho ganha a liberdade, ele sai, vai morar sozinho, não sei o que, ganha a liberdade, misericórdia. Por quê? Porque aí começa a olhar o mundo de uma outra forma, com outra ótica. Não tem o pai e a mãe ali para estar corrigindo, para segurando, para falar, para divertir, e ele quer fazer tudo que não pode. Então comece a olhar tudo que está à sua volta, os prazeres, né? Porque Satanás, querido, ele dá esses deleites para todo mundo, porque o que ele quer é seduzir. Uma vez que ele ganhou a sua vida para ele, daí para frente ele não precisa fazer mais nada, a pessoa faz sozinho. Por quê? Satanás já conseguiu o que ele queria. Ele queria te tirar da tua bênção e mais, ele queria invalidar o quê? A tua aliança, a tua intimidade com Deus. Tudo que Satanás quer fazer é roubar. Quanto mais rápido ele conseguir invalidar a nossa intimidade com Deus, porque quanto mais eu tiver intimidade com Deus, mais eu vou conseguir resistir ao diabo.
E a palavra diz que resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para resistir, eu preciso o quê? Estar revestido da armadura, que o bispo falou, né, lá de Efésios. Eu preciso estar revestido, eu preciso me alimentar da palavra. E aí chega Daniel lá na Babilônia e o cara fala assim, faz o seguinte, eu vou te dar uma ração aqui, você vai começar com a ração aqui, parece algo ruim, não. Ia comer da mesma comida real. Agora, para o cara que vem de fora, poderia ser uma ração. Mas o que está falando aqui é da mesma comida que era comido pela realeza. Tanto é que eles iam servir a realeza. Aliás, o rei já deixou muito claro isso. Então eles estavam sendo preparados para isso. Então o que era mais fácil? O cara chegar lá e falar, bom, agora eu vou comer, vou beber, vou me divertir. Já que eu estou aqui, eu não pedi para vir para cá. Foram me buscar lá na minha casa, agora? Né? Acabaram com tudo lá, me trouxeram. E ele foi na primeira leva. Quer dizer, não foi porque não teve uma leva só, foram lá, trouxeram um pouco do povo de Israel, né? E depois te trouxeram mais uma segunda leva. Ele já foi na primeira leva, então quer dizer, o cara já foi um dos primeiros, chegou lá, tô bonito, o povo tá tudo aí espalhado pela cidade, mas eu não, tô aqui na realeza, comendo do bom e do melhor, eu vou fazer o quê? Eu vou me misturar com tudo isso. Agora, a opção estava onde? Estava na mão dele, ele podia escolher se misturar ou não, né, mesmo? Porque tudo é lícito, né? Tudo para ele era lícito ali, mas não convinha a ele, né? Ele tinha que resistir, assim, se necessário, você tem que resistir até o sangue, né? Você tem que resistir até o sangue. Você tem que saber, você está no lugar, eu estou aqui, né? Não tem como remediar, não tem como fazer nada, mas você não é deste lugar, né? E Daniel interessante dele foi isso, ele estava lá na Babilônia, mas ele não era daquele lugar. Ele era um cidadão do céu, né? Ele tinha um chamado. Uma coisa que a gente vê muito é que o crente está dentro da igreja, ele é lindo e maravilhoso. Ele consegue andar bonitinho. Nossa. Ele saiu, ele ficou numa rodinha por 5 minutos, meia hora, ele já parece que ele é um povo nativo daquele lugar, como Daniel. Pô, eu estou aqui agora, vou me misturar. E isso acontece muito com o servo de Deus. Enquanto ele está ali, bonitinho, mas ele saiu, ele se misturou. É uma festinha familiar, isso também é outra coisa que acontece muito. O camarada está lá na festinha familiar, está se envolvendo lá na festinha familiar, da meia hora que ele está lá, você olha lá, parece que está todo mundo igualzinho, não tem um servo de Deus no meio daquela rodinha, porque já se contaminou. E nós temos que escolher se não se contaminar. Eu tenho que optar. Só que a escolha de não se contaminar está na nossa mão. Então, essa transformação que a gente fala dos homens transformados, essa faz parte de uma transformação. Eu me moldar cada vez mais ao Senhor, as características de Cristo e não as características do inimigo, não as características de Satanás. Porque veja, se ele fosse lá e se contaminasse, ele ia se misturar com o quê? Pegar as características do povo de lá. Porque você vê que a primeira coisa que Satanás já quis fazer é descaracterizando eles, tirando o nome deles, trocando os nomes deles. Então, a primeira, ali Satanás já quis o quê? Rotular eles com outro nome, o nome daquela cidade, o nome com a origem deles, e não o qual eles tinham sido lá com o povo em Israel. Então, presta atenção como é que é. Só que a escolha está onde? Está na nossa mão. O Satanás o tempo todo ele quer te descaracterizar, né? Ele quer fazer você esquecer tudo que você viveu, tudo que você aprendeu. Ele quer acabar com a sua comunhão com Deus, e ele vem apresentar esses manjares para você, né? E por que Daniel não quis comer daqueles manjares? Por que será que é? Será que para ele valeria a pena perder a comunhão que ele tinha com Deus, a aliança dele, né? E é isso que hoje as pessoas não pensam bem, né? Ser crente na igreja é fácil, né? Opa! É muito bom, é muito fácil ser crente na igreja. É fácil demais. Até a gente ouve muita piada falando assim, acho que até casos verídicos, né? Que a esposa fala assim, o pastor estava lá na igreja pregando, de repente chegou o caminhão de mudança, né? Chegou o caminhão de mudança na igreja, a mulher falou, mas o que é isso, mulher? Você está louca? Não, é a nossa mudança, essa é a nossa mudança. Nós vamos morar aqui na igreja. Mas por que nós vamos morar na igreja? Porque aqui você é crente. Aqui eu quero esse pastor aqui. Aqui você é servo de Deus. Lá em casa você não. Aqui você é o cara, é o the best. Todo mundo te admira, né? E é isso que nós não podemos ter, né? A gente não pode viver as características do mundo, né? Não pode se apaixonar pelo mundo e abandonar tudo aquilo que você está vivendo com o Senhor. Uma coisa que preocupa é que quando Daniel chegou lá, a Babilônia, além das finas iguarias, era um
o império já, onde tinha ciência já mais avançada, como se fosse hoje a gente falar que tinha mais tecnologia. É como se hoje a gente fosse lá para os Estados Unidos. Viu uma tecnologia para a China, para o Japão, coisas que a gente não tem acesso ainda. Né? Então, muito facilmente isso aí vai seduzir. Então, manter a intimidade com Deus, né, continuar mantendo a intimidade com Deus nesse momento, era difícil. Por quê? Precisava falar não, primeiro pela beleza do local, só que quando envolvia beleza, não era só beleza, né, que a gente olha num lugar muito bonito, mas a beleza que vem com a sedução da prostituição. Porque Satanás, ele não vai colocar uma mulher feia, um homem feio para tentar ninguém. Não. Que mulher feia, homem feio não tenta ninguém, né? Convenhamos. Então o que vai acontecer? Ele vai colocar algo muito bonito. Para quê? Para seduzir, né? Então Daniel, uma das coisas que Daniel teve que rejeitar também foram as belezas e todas as coisas que envolviam a Babilônia. Não se contaminar com nada disso, não era só a parte de comida e a bebida. Tudo, se separar, era tudo as outras coisas que tinham. Toda a Babilônia do modo geral, a beleza da Babilônia, as coisas da terra, as festas que os babilônicos faziam. Então ele podia muito bem falar, vou participar da festa, eu estou aqui, é igual a gente falar, vou na casa do meu parente, mas eu estou aqui, eu tenho que confraternizar, eu tenho que participar de tudo isso. Não, você não tem que participar. Daniel está deixando muito claro, e essa transformação que eu quero que os homens hoje entendam, que essa transformação tem que estar no teu interior, tem que estar dentro da tua casa, do teu lar. Então quando você sai da sua casa, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa, você tem que entender o seguinte, não é porque eu vou para o meu trabalho, chegar lá, vou me contaminar com o que está lá, mas está todo mundo contaminado, problema deles. E não é porque eu estou lá na Babilônia, no meu trabalho é uma Babilônia, que eu vou me contaminar com a Babilônia. Porque todo mundo do meu trabalho tem que se reunir de sexta-feira, tem que beber, tem que se... Problema deles, eu não vou me misturar. Meu trabalho não vai depender disso, você pode ter certeza. Há quem diga que sim, isso é desculpa para quem quer beber. Eu sei porque eu já fui mundano também, eu sei de tudo isso. Então não vem com essa historinha para boi dormir comigo que não funciona. Então eu tenho que entender o seguinte, eu não vou me misturar com a Babilônia, eu não vou participar das festas da Babilônia, e isso era uma coisa que era difícil para um rapaz com 18 anos naquela época. Até isso Deus está mostrando para a gente, que mesmo com 18 anos, ele escolheu não se contaminar. Então aqui a gente está vendo um cenário, não só Adão e Eva que tinha o paraíso contaminou, escolheu contaminar, mas também um camarada que enfrentou uma situação muito mais difícil, porque Adão e Eva era só o fruto que estava lá no meio, que não podiam comer. Com tanta coisa que tinha lá, justo aquele fruto, um fruto. Mas com certeza, né? Sempre desejo para comer aquele fruto. Por quê? Porque tudo aquilo que não pode, parece que gera uma sedução muito grande. O impossível vira uma sedução para muita gente. E o fruto ali proibido gerou uma sedução para Eva, que conversar com a cobra, misericórdia, né? Tinha que ser mulher para conversar com a cobra, né? Brincadeira, gente. Mas fala sério. Agora, Daniel, aqui o que ele fez? Ele estava na Babilônia e não quis saber, né, das coisas que estavam à sua volta. Ele fez uma única opção e ali todas as demais opções que ele fazia era baseado na primeira que ele fez. Ele decidiu, a partir da hora que ele foi levado para lá, que ele não ia se contaminar. Então você vê que cada vez que vai pintando algumas coisas para ele, algumas ofertas, ele escolhe não se contaminar. E quando você busca intimidade com Deus, você escolhe não se contaminar, o que acontece? O que eu li para você no versículo acho que 9? O que o Senhor falou para ele? O que o eunuco falou? Foi 9? Não. Vamos ler aqui. 9. Ora, isso mesmo. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, ele não precisou fazer nada. Então, não vai ser o seu patrão que vai te forçar a situação nenhuma. Presta atenção no que eu estou falando. Porque às vezes dá desculpa do trabalho, disso e daquilo. Porque eu tenho visita na minha casa, o povo bebe, eu tenho que beber junto. Começa a dizer, é só desculpa para a gente fazer coisa errada. Desculpa para andar no pecado. Aqui está falando muito claramente, quando ele optou por ter intimidade com Deus, um relacionamento diferenciado com Deus, o que Deus fez e falou a favor dele, tanto que o eunuco falou, bom, tudo bem, o camarada podia falar o quê? Não, você vai comer e pronto, acabou, todo mundo vai comer, por que você é mais bonito que o outro Zé? Todo mundo é igual aqui, querido, vai todo mundo comer e pronto, acabou. Não, e aí separa ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então você vê que eles foram separados, e aí vem a honra de Deus. Porque pela lógica, não daria para um cara estar mais vistoso que o outro camarada comendo lá do bom e do melhor, o cara está mais gordinho. Eles iam, teoricamente, comendo legumes. Quem fez o jejum de Daniel sabe o que eu estou falando, né?
A gente normalmente emagrece no jejum de Daniel, por quê? Você vai comer só legumes, meu. Eles não estavam deixando de comer, o cara deixou de comer uma série de coisas para comer só legumes, não comia a carne vermelha, né? Não comia nada disso, já tinha, fora que tinha todo o ritual que os babilônicos tinham para com a carne, coisa diferentemente que acontecia com o povo de Israel. O povo hebreu tinha lei, não podia comer a carne de porco, não podia comer algumas coisas, tinha todo um tratamento no preparo, inclusive, da comida, porque tinha a parte que era do sacerdote, tem que ser tirada a primícia, que era do Senhor, tinha tudo isso. E então, eles não tinham acesso, né, ao preparo do alimento, né? Então eles não podiam, foram levados como escravo, comer, né? Eles não poderiam comer aquela. Eles eram escravos de luxo, para ser mais preciso. Daniel não perdeu, sabe o que? A essência dele. É isso que nós não podemos perder, a nossa essência. Você pode estar vivendo num lugar, né, difícil de se conviver, que está te seduzindo o tempo todo, mas a sua essência, ela tem que permanecer. E Daniel, a essência dele permaneceu, né? Ele teve de tudo na mão dele ali, para que ele se perdesse, né? Tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que a gente sabe das histórias aí. Mas Daniel permaneceu, ele permaneceu na essência dele. Ele continuou adorando Deus, ele continuou naquela essência, ele não foi descaracterizado. Trocaram o nome, ele foi preso naquele lugar, né? Não foi escravizado, né? Foi um escravo de luxo, né? Porque não podia fazer o que ele queria. não foi como muitos dos hebreus. Sim, que foram comer lá, né? Quebrar pedra, né? Quebrar pedra, trabalhar duro. Tinha um regimento a cumprir, né? Ele viveu o melhor daquela terra, né? Daquela terra, né? Não da terra dele, ele foi viver o melhor daquela terra. Ele fez a opção, ele escolheu o quê? Aprender a ciência deles, não para ser igual a eles. Olha, presta atenção a diferença quando a gente tem intimidade com Deus. Quando você é lançado, como eles foram lançados num campo do inimigo, o que eles fizeram? Aproveitaram aquele tempo, primeiro, não se contaminaram, aproveitaram e aprenderam aquilo que era a sabedoria do povo babilônico e se sobressaíram. Então eles não aprenderam tudo aquilo, a ciência, tudo que eles tinham para ser igual, aprenderam para ser melhor. Aí está a diferença do servo de Deus, daquele que tem intimidade com Deus. Quando ele está ali em algum lugar, ele está porque ele teve o envio do Senhor e ali ele vai colher, ele vai ter proveito daquela situação e não ir lá para se contaminar. Essa é a diferença. Então Daniel, classicamente a diferença dele está aí. Foi para lá, não se contaminou e ainda aprendeu para se destacar diante dos outros, que é dito como um dos mais sábios. Por quê? Porque Deus abençoou. Quando você tem intimidade com Deus, Deus vai começando a derramar sobre você os dons. Então, Daniel era douto. Tanto que você vê que quando acaba aqui, depois de 10 dias, ele está melhor do que todo mundo. Começaram a fazer perguntas para ele, porque você acha que o rei ia falar assim, você está bonitinho fisicamente, tudo bem? Opa! Começaram a dar enigmas, começaram a dar coisas para ele decifrar. E aí ele começou a resolver todos os problemas que os próprios sábios da Babilônia não conseguiam fazer. Então logo ele se destacou diante de todo mundo. E aí o que o rei fez? Traz eles para viver perto de mim. Eles vão me assessorar diretamente no reino. Por quê? Porque se destacou diante dos outros. Então quando nós temos intimidade com Deus, nós somos destacados diante de toda a população. Então nós não somos mais um, nós somos único. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. Chamados, separados, escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos querem o chamado, poucos querem viver como Daniel viveu. Todo mundo poderia ter vivido. Por que o povo não viveu o que Daniel viveu? Porque preferiram se contaminar, foram levados para a Babilônia. Por quê? Por conta de castigo. Vamos pegar aí hoje, bispão, vamos analisar o momento que nós estamos vivendo do país. Exatamente. O Senhor está dando condições para algumas pessoas que quiserem viver como Daniel viveu. Ótimo. Vai ter gente nesse momento que vai fazer o quê? Vou fazer aliança com o desse Covid-19 eu não vou morrer. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tudo aquilo que Deus dá de direção, a pessoa não quer nem saber, ela vai trabalhar. Você fala para a pessoa ficar dentro de casa, sai na rua, não põe máscara, vai para a feira, vai para a igreja, vai para um monte de lugar. E aí? Nós temos que entender o seguinte, a obediência faz parte da nossa vida. Aliás, a palavra de Deus diz... Nós temos que obedecer à autoridade constituídas por ele, não só espiritualmente, o sacerdote, mas também quem? Os líderes do nosso país, foram constituídos por ele. Você pode até não gostar, não é problema seu, mas está constituído. Quando Deus constituiu, a gente vai obedecer enquanto acabou. Ontem eu estava até mostrando uma matéria que estava rodando na internet de um pastor,
que diz que desobedeceu, fez não sei se é verdade, tá? Mas vamos analisar. Fez um culto e colocou 300 pessoas na igreja, contaminou um ou outro, ele também foi contaminado e morreu. Então, não estou dizendo que é verdade ou não é verdade, mas ainda que seja verdade, fez o quê? Houve uma desobediência. Se nós temos uma lei, eu também não concordo com o que o nosso governador está fazendo, só que eu vou obedecer. Porque quando a desobediência, ela traz dor. A Bíblia já deixa isso muito claro. Exatamente. E isso, todos nós entendemos. Desobedeceu, a desobediência vai trazer dor. Se você perguntar para um pai, uma criança pequenininha, o que ele fala para o filho? O filho desobedeceu, vai lá, dá um tapinha para o filho entender, não é assim? Por quê? Porque a desobediência traz dor. Então a gente já aprende isso desde criança. Só que quando chega adulto, a gente não quer mais não quer mais obedecer. Aí vira parece pegar uma pessoa com 30, com 40 anos e vira um filho rebelde. Sabe aquele filho que tem com 18, 19 anos que você não consegue segurar mais dentro de casa? Vira um filho rebelde. E a palavra nos ensina isso. Então veja que Daniel, ele obedeceu. E quando ele escolheu, optou por obedecer, mas ele escolheu e optou por obedecer por quem? Ao Senhor. Então aqui ele desobedeceu o rei no seguinte, ele obedeceu a Deus. E esse é o detalhe que eu quero que vocês entendam. Nós, homens transformados, essa lapidação é diária e a opção e a escolha está na minha mão todos os dias. Amém? Mesmo em meio à inveja e perseguição, porque Daniel ele passou a ser invejado. A partir da hora que o cara tem uma sabedoria ímpar, começa a decifrar, né, todos os enigmas ali, isso antes dele revelar sonho, né, de Nabucodonosor, mas assim, enquanto ele estava ali revelando tudo que estava para ele, ele fazia, começou a gerar inveja. Quando nós temos intimidade com Deus, as outras pessoas têm inveja. Por quê? Porque as pessoas querem ter a mesma intimidade que você tem com Deus, mas não quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço, né? Ninguém quer estar que nem nós estamos aí 24 horas orando, intercedendo, né? Obedecendo também uma determinação do Senhor. Ninguém quer estar lá, ter um compromisso. Todo mundo quer orar durante o dia, mas e na madrugada, você quer? Compromisso, né, com Deus? Você quer ter aquele compromisso de estar ali 1 hora orando, intercedendo pelo país, por toda a situação, pelo presidente, por toda a nação, para dar livramento, para que haja a bênção da preservação, né? Você quer? Aí você escolhe 2 horários no meio da madrugada, que não dá para você dormir direito. Não quer, né? Você não quer um compromisso de ter a comunhão com a palavra. Mas a bênção... Com certeza. E falar que fez meia boca e depois falar assim, mas eu não estou vivendo nada do que vocês estão pregando. Nada que você está pregando. Né? Mas será que você está realmente seguindo a risca ali? Ó? Você pode me enganar, você pode enganar o bispo. Com certeza. Né? Falar que está fazendo tudo. Mas a Deus você não engana. Né? A Deus você não engana. Então a gente tem que entender o seguinte, a desobediência ela traz dor. E Daniel fez algumas escolhas importantes. Só quando você se posiciona como servo de Deus, um homem transformado, que busca intimidade com Deus, isso vai gerar inveja. Satanás não vai ver acontecendo tudo isso e vai falar, vou esperar uma hora ele vai cair. Não, Satanás vai fazer o quê? Ele vai tentar de todas as formas te colocar num laço. Você vê que o primeiro laço que tentaram com ele foi o quê? Primeiro descaracterizar eles trocando o nome deles. Depois colocar eles para contaminação, para que eles se contaminassem em começo daquilo que era proibido por lei naquela época. Você acha, vamos lá, vocês acham que o restante do povo que estava lá, não vivendo junto no palácio, mas que estavam na Babilônia, você acha que eles tiveram esse mesmo cuidado? Tá. Já estamos aqui mesmo, o povo já estava contaminado. Você acha que esse povo ia fazer alguma escolha por Deus? Não, já estou contaminado mesmo, vou acabar de contaminar, já estou no inferno, beijo o capeta. Era mais ou menos assim. E como muitos, né, devem ter culpado Deus. Com né? certeza. É o índice, né? A primeira coisa que faz, isso, né? A primeira coisa que faz é contaminar, é falar do Senhor. E o Senhor advertiu quantas vezes antes deles serem levados ao cativeiro. Bem lembrado. Essa situação que eles estão vivendo, que eles estavam vivendo na Babilônia, não era nada que o Senhor já não tivesse avisado tempos antes. Tanto que já tinha tido cativeiro assírio, o profeta foi lá, se converte. O profeta Joel falou com eles. Pega o retorno. Vamos fazer uma assembleia solene. Vamos se arrepender. Vamos voltar para o Senhor. Vamos nos posicionar. Olha quantos profetas alertou o povo. Não foi um nem dois. Jeremias. Que é mais Jeremias que ainda foi junto. Olha a situação. Foi advertido. Mas o povo ouviu o Senhor? Não. Só que naquele tempo, eles tinham opção muito mais fácil do que a opção que Daniel estava tendo aqui.
O Daniel agora estava na Babilônia e escolhendo não se contaminar. O povo estava em Israel, ou seja, estava em Judá, escolhendo se contaminar. Então você está dentro da sua casa e a opção de contaminar você está fazendo. Então esse caso é como Adão e Eva. Se contaminaram simplesmente porque quiseram. Nem pressão não tinha. Eles estavam lá, Deus tinha dado para eles, o povo já tinha sido cativeiro assírio há quanto tempo? Mais de 100 anos antes. Deu oportunidade para eles, quer dizer, era só viver bonitinho, se arrepender, guardar os estatutos, guardar a lei, mas não. É que nem um exemplo básico que a gente tem aqui, tem um propósito, né? Propósito da família, tem dos salmos e relógio de oração. Né? Ali é um culto particular só seu. Né? Não tem, olha, eu falo para você, nós estamos ali debaixo da autoridade, nós estamos fazendo tudo certinho, vivendo tudo aquilo que o Senhor determinou. As coisas só vão acontecer no tempo do Senhor. Aí a gente tem o controle de saber se a pessoa ela realmente ouviu o áudio, se ela realmente ouviu os louvores, e a gente vê que ela não ouviu. Ela não manteve uma frequência, ela não ouviu o primeiro áudio da palavra, ela não louvou, ela não ouviu a oração. Depois da glória a Deus, né? Então isso daí o Senhor está te dando o quê? Uma arma espiritual para você vencer o seu dia a dia. Você está recebendo palavra. Né? O louvor é uma arma espiritual fortíssima, né? Importante, né? Com certeza. Adorar e louvar o Senhor e receber uma oração para selar a palavra, né? Que a palavra seja selada dentro de você. Você está recebendo tudo isso diante do altar dele e você não cumpre. E detalhe, né? Se ele te deu a arma, são 3 dias de propósito, se ele te deu a arma para você usar hoje, você vai usar ela amanhã ele já tem uma outra. Exatamente. Como que pode? Aí você vê que a pessoa não está fazendo, ela não tá, o Senhor está, às vezes a palavra que vem normalmente depois que a bispa ela vai ministrar no Alimento Diário às Nações, normalmente é a palavra do propósito, né? No caso do relógio era, né? Do relógio, a palavra do relógio. Aí ela reforçava na íntegra a palavra. E muitas vezes chamava ao arrependimento. Olha, presta atenção, não vai por esse caminho. O senhor tem vezes que a bispa é usada e fala assim, o senhor está falando com você. A situação é você que está vivendo. Só está faltando falar o nome. E a pessoa não acorda. Não acorda. E às vezes ainda reclama, né? Aí foi aí que aconteceu com o povo, né? Foi levado ao cativeiro pela segunda vez. Pela segunda vez. Como é que caiu na mesma? De avisar. O povo não tinha como falar que não sabiam, porque os irmãos, né, o restante do povo hebreu já tinha sido levado ao cativeiro, e agora Judá estava indo para o mesmo, quer dizer, estava indo não, foi para o mesmo lugar, só que uma proporção bem diferente, né, porque o cativeiro assírio foi bem diferente do babilônico, mas foram levados cativos. E aí você vê aqui Daniel e fazendo uma opção importante, e outra, a partir da hora que ele fez a opção, começou a vir o quê? A perseguição. E as perseguições vieram tanto que o que acontece? Chega um determinado momento, como ele ficou em destaque de tudo, o que o rei fez? Falou, bom, vou pegar aqui você, nós temos 127 províncias, né? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar você como satrapas lá, que eram os governadores, vou colocar você responsável até pela sua sabedoria. Olha quando Deus derrama o óleo sobre a vida de uma pessoa, e a pessoa tem intimidade com Deus. Olha que Deus estava colocando ele. Agora, ele estava simplesmente ali na Babilônia, governando tudo. Patamares maiores. Como José praticamente. Por quê? Ali ele mandava em todo mundo. Só que quando colocou ele por chefe de todos, gerou o quê? Se aí já tinha inveja antes, gerou muito mais inveja. Com certeza. E aí começa a vir o quê? As perseguições. E a perseguição ela vem para quê? Para que você desista, para que você pare. Né? Porque a primeira coisa que acontece, começou o obstáculo, o que a gente costuma fazer? Para, né? Para, sabe aquele negócio da história? Para o ônibus que eu quero descer? Não, para mim não dá, chega. É mais ou menos assim. A pessoa liga o dispositivo da murmuração. Consegue caminhar um determinado período, mas daqui a pouco já começa, não dá, aqui já foi demais para mim. E isso a gente vê direto a pessoa falando, para mim já deu, foi demais para mim, eu não consigo ir mais além. Só que mais tem, né? Muito certeza. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você recebe palavra, você recebe estratégia, o Senhor te dá estratégia, né? Basta que você cale dentro de você aquela voz que vive te tirando da presença dele, para você ser liberto. Aí você parou de ouvir a voz do Senhor, você começa a perder a direção, né? Infelizmente é o que acontece muito. Aí você quer desistir de tudo, né? Eu já ouvi pessoas só vai aumentando o grau, né? É uma coisa que eu já ouvi muito falar, já vi amigos meus falar, olha,
Depois que eu me converti, meu, você não tem noção. Piorou. A minha vida começou a dar tudo para trás. Começou a dar tudo errado. Olha, eu me separei, olha isso, eu perdi meu carro. Só que aí a pessoa esquece, né? Que a primeira coisa que o Senhor começa a fazer na vida da pessoa é uma limpeza. É tirar aquilo que não agrada a Deus. Vai né? limpar. Você quer andar com Deus e quer manter os bichinhos de estimação, os creque-creque do passado? Vai fazer uma limpeza, você vai ser transformado, você vai ser liberto de muita coisa. E a pessoa fala, não, ixi, meu, muito ser crente é muito difícil. Né? Ele já rotula, ser crente. Né? Que crente o diabo também é, tá? O diabo também é crente. Conhece a Ele palavra, é mais crente que você. Conhece a palavra muito mais, aliás, conhece mais do que muita gente, né? E ninguém vai conhecer a palavra, eu sempre falo, nunca vai conhecer a palavra mais do que ele. Ele estava ali na criação de tudo, não estava? Com certeza, era um anjo, né, irmão? Um anjo caído. Então, por aí você já começa a entender. Então a perseguição vem. E quando a perseguição vem, você vê que a vida de Daniel não foi uma vida muito fácil lá, se manter. Mas por que o Senhor deixou? Por que existe a história de Daniel? Para que a gente entenda que, independente do grau ou da dificuldade, tem uma opção, tem uma forma e tem uma escolha para a gente fazer. Sim. Porque o que eles fizeram? Quando viram que Daniel estava no topo que ele estava, a responsabilidade, bem quisto pelo rei, né? Ou seja, já tinha revelado sonhos para os reis anteriores, já tinha mostrado, né, quem era Deus, tanto que Nabucodonosor se encurvou diante de Deus e viu, reconheceu a grandeza de Deus, não só, né, nessa passagem com Daniel, que Daniel revelou sonhos, mas também até mesmo com a situação com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não dá para administrar, porque a história de Daniel é muito comprida. Mas assim, tem muita coisa aconteceu aí. Mas o que eu quero frisar para vocês, um outro episódio com ele, por quê? Porque o que acontece? Quando você é colocado em destaque por conta da tua intimidade, começa a vir os levantes contra a tua vida. E o primeiro levante que veio, o que eles fizeram? Os homens conseguiram lá, os satrapas, com os outros conseguiram, né, entre eles lá, que o rei assinasse um decreto. Olha só, o que eles podiam acusar Daniel? A primeira coisa que a pessoa quer fazer com o servo de Deus é acusar o servo de Deus. Aquele servo de Deus que tem intimidade, o cara vai procurar e não vai achar nada. Tem uma vida limpa diante do Senhor, a pessoa vai procurar e não vai achar nada. Então o que eles resolvem fazer? Já que nós não achamos nada, só tem um jeito. Vamos pegar naquilo que ele faz, que é a única forma, aquilo que ele faz para agradar o Deus dele. É a única forma da gente pegar ele na curva. Exatamente. E aí o que eles resolvem fazer? Então faz o seguinte, fazer um decreto para o rei que ninguém pode orar. Ninguém pode orar a Deus e coisa e tal. E convenceram o rei assinou o decreto. E o rei, inclusive, o rei aqui era a favor de Daniel, tanto que colocou ele sobre chefe de todos. Só que quando falaram com ele nem imaginar que tudo isso que estavam armando era por conta de Daniel. E aí acontece, o rei vai assinando o decreto. O decreto naquela época ele não podia ser revogado. A gente viu lá a história de Esther. O rei falou, dou o direito de luta, mas eu não posso revogar o decreto que eu dei. Então quando o cara pegava o anel lá e chancelava, assinava, acabou. Ele podia fazer um outro decreto, fazer qualquer outra coisa, mas aquele decreto não podia mais ser invalidado. Então você pega na história de Esther lá, que o povo judeu teve direito a brigar, a guerrear, mas aquilo que já tinha sido decretado foi para acontecer. Então deu o direito deles de lutar, porque eles tinham que morrer e ficar quieto. Agora aqui o que acontece? Fizeram esse decreto, e Daniel, quando soube desse decreto, sabia que atingia ele. Agora, por medo e pela pressão da situação, o que era mais fácil ele fazer? Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou parar de orar por uns tempos, né? Se isso vai me causar a morte, Vou me calar. vou me calar. Só que se calar naquele instante, significava o quê? Ele negar a Deus. Qual que é a estratégia de um homem que tem intimidade com Deus? Um homem que tem intimidade com Deus, são duas coisas principais que ele usa, que são armas importantes, né? Como o bispo falou, não é com o corpo, não é com nada, nós estamos guerreando. Ele estava guerreando ali com os satrapas, com os outros sacerdotes, ou fosse qualquer um outro. Ele estava lutando o quê? Contra o principado, potestade e dominador. E aí qual é a arma que ele vai usar? Jejum e oração. Então o cara que tem intimidade já não estava contaminado, já não comia das finas iguarias, já não comia daquilo que era proibido para o povo de Deus. Poderia ter, comer qualquer uma outra coisa, o jejum ele já tinha feito lá atrás, mas aquilo que era proibido, ele já não comia mais. Então ali ele já estava o quê? Santificado. O que faltava o quê? Ele agora buscar o quê? A direção de Deus, eu vou orar. Ninguém vai impedir a Daniel de entrar na presença de Deus, e ninguém pode te impedir da tua intimidade com Deus. Então o que ele faz? Ele vai lá e vai orar.
mesmo sabendo que se alguém pegasse ele, esse decreto ia levar ele à morte. E ele não só fez tudo isso, como ele entra lá, pô, a Babilônia não era lugar de adoração, o servo de Deus tinha lugar de adoração, não era qualquer lugar. Lembra de Judá? O povo de Judá ia lá o quê? Para Jerusalém, Monte Sião, ia lá e entregava adoração. O povo que estava contaminado ia onde? Dan e Betel lá entregava adoração para Baal. Só que ele estava na Babilônia. O que ele faz? Ele vai lá para o quarto, abre a janela, para o lado lá onde, muito provavelmente para Jerusalém, e vai orar. Orava 3 vezes ao dia. Né? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao Aliás, dia. nós estamos no propósito hoje exatamente 3 vezes ao dia. Exatamente. Às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas. É tudo profético, né? As armas e as estratégias estão aqui na Na Bíblia. sua mão. Está na nossa mão. E muitas vezes a gente tem perdido a guerra para Satanás, sabe por quê? Não por incapacidade, porque Satanás é vitorioso, porque ele é melhor. É porque é nossa incapacidade, porque nós entregamos para Satanás e não nos entregamos porque nós usamos as armas espirituais que nós temos. Então aqui Daniel não ficou preocupado com o que iam fazer com ele. Ele sabia o Deus que ele cria, ele tinha intimidade com Deus. Então o que ele fez? Ele foi lá e foi adorar, foi buscar mais e mais de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Um homem transformado, ele vai buscar cada vez mais intimidade com Deus. E quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu vou sendo o quê? Lapidado e mais experiência eu vou ter. Então ali ser poupado lá de estar gordinho depois de alguns dias sem comer, era fichinha perto do que ele iria viver agora. Olha só, um decreto que ia jogar ele numa cova de leões e que foi obrigado a se cumprir, por quê? De fato ele não cumpriu um decreto do rei. E o rei, por mais que gostasse dele, contra a vontade do rei, ele teve. O que acontece? E essa astúcia, eu quero que você preste atenção, porque essa astúcia tem levado muito servo de Deus a fazer aliança com Satanás, não só profissionalmente, mas também dentro do casamento. Por quê? Como a serpente lá, né? Vem, traz uma mulher bonita, destrói um casamento. Por quê? O homem ele é seduzido pelo olhar, a mulher muito mais pelo ouvir, palavra doce, palavra gostosa, seduz muito mais a mulher. O homem já não. Massagear o ego, né? O homem é muito visual, então o homem olha, é seduzido por aquilo que viu e ali é enfeitiçado. E aí o que acontece? Vai lá e fere um decreto, né? Ou seja, na verdade, fere o quê? Fere aquela tua comunhão com Deus. Você para de praticar a tua comunhão com Deus, por quê? Porque foi seduzido. Então Daniel aqui podia ter muito bem falado que eu vou ficar no decreto aqui, então eu vou ficar quietinho, mas não vou correr risco de vida. Mas o maior risco de vida ele ia correr se ele tivesse desobedecido a Deus. E essa é a escolha que nós temos que fazer. Buscar o que? Cada vez mais intimidade. Nada pode romper a minha intimidade com Deus. É ela que vai me colocar em liberdade, é ela que vai me salvar. Fugir da aparência do mal o tempo todo, né? O que servo de Deus tem que fazer é identificar, né? Se você tem comunhão com Deus, você já identifica na hora a intenção de Satanás. Agora, se você está meia boca aí na presença de Deus, você vai identificar, você vai achar que você é mais forte, você vai indo, você vai avançando. Você vai entrando naquele paralelo do perigo, né? Você vai se permitindo. Não, deixa eu dar uma massageadinha no meu ego. É bom. Gostoso. Eu estou numa época aqui que a esposa está cheia de afazeres lá. Tá assim, tá não assado, está se importando você muito. Aí começa a te elogiar, aí você gosta um pouco. Ah, seu perfume é bom. Aí não sei o que. Aí você vai começando sempre se deixando levar. Quando vê, você já está enredado pelo pecado, né? De fato, você já caiu. Só falta agora você se lambuzar. Porque aqui você já pecou, né? Já pecou aqui e aqui. E detalhe, né? Não se esqueça que Satanás é astuto. E você vê que Satanás aqui vai onde? Vai na estrutura de Daniel. O que era a estrutura de Daniel? É isso que eu quero que você entenda. Por que nós estamos falando de intimidade hoje? De um homem de intimidade? Porque a estrutura de Daniel estava justamente na intimidade dele com Deus. E esse decreto vinha justamente o que? Na estrutura. Que a partir da hora que ele parasse de orar, estava rompendo a estrutura, o elo, né, de Daniel com o Senhor, a estrutura, a base dele, que era o jejum, que era a oração, que era a comunhão com Deus, eles estavam querendo tirar. E muitas vezes nós estamos perdendo justamente essa base, essa estrutura. E aí o que acontece? A gente começa a viver no mundão e começa a vir todo um monte de dificuldade. Por quê? Porque Satanás entrou aí e roubou a tua intimidade. Eu ministrei ontem, eu estava até falando, acho que foi ontem, eu estava ministrando o seguinte, que quando entrou o pecado, como que Adão se sentiu? Foi ontem mesmo. Como que Adão se sentiu?
completamente nu. Por quê? Começou a sentir a vergonha. E o que Satanás quer? Você romper na aliança com Deus, romper na tua intimidade, você começa a se sentir como impuro. E uma vez impuro, inocência, o que aconteceu? Ele não queria mais entrar na presença do Senhor, porque sentiu uma vergonha. E é exatamente como nós ficamos, quando Satanás consegue aquilo que ele queria. Nós sentimos vergonha de entrar na presença de Deus. Por quê? Porque habilitamos o pecado, habilitamos certas coisas. Então, em nome de Jesus, não permita isso. A tua intimidade com Deus ninguém pode roubar. A estrutura da tua vida, do teu casamento, da tua família, pode ser que esteja homens que estão ouvindo hoje a gente, que não sejam casados, mulheres que não sejam casadas, mas a tua estrutura, ela tem que ser consolidada onde? Na rocha e não na areia. E o que vai fazer a diferença da rocha e da areia? A tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus. Isso base, vai fazer, né? A base está aí. E a nossa base é essa, né? A gente não pode ser descaracterizado desse jeito e se deixar levar até de fato sair da presença do Senhor. E você vê que Daniel, quando ele assumiu esse cargo importante, Satanás desistiu dele? Não desistiu, pelo contrário. Você acha que Satanás se dá por vencido, né? Fala, não, até conseguiu eu não posso mais com ele, né? Até conseguiu o quê? Um decreto contra ele. Então, não era porque ele estava num cargo mais em cima que Satanás ia desistir dele. Pelo contrário, Satanás só queria investir cada vez mais ele, cada vez mais em cima dele. Só que ele escolheu o quê? A oração. Qual é o caminho que nós temos que escolher para a intimidade com Deus? É a oração. E se tem uma coisa que na Hebron nós ensinamos todo mundo na Hebron cada vez mais, quem está com a gente aí, vai fazer 5 anos agora em agosto a Hebron. Se você pegar quem está desde o começo, ou que a Ana, por exemplo, está desde o começo, a Ana Cláudia, ela sabe que a base da Hebron que é a intimidade com Deus. Então nós temos propósito toda semana, nós temos propósito todo mês, e tudo que nós mais ministramos para todo mundo é o que? Intimidade com Deus, é o mergulhar, é se derramar, porque é aí que nós somos abençoados, é aí que nós começamos a viver as bênçãos do Senhor. É verdade. Então ele escolheu o que? Diante da dificuldade? Oração. Nós saímos hoje de um propósito de quê? De oração. Semana passada nós estávamos no propósito do quê? De oração. A igreja está no propósito do quê? De oração. 24 horas por dia orando. Tem 24 horas por dia, tem gente orando na igreja. Tem noção do que é isso? E outra, principalmente, nós somos uma igreja com 2.000 membros. E nós temos todos os dias gente 24 horas por ano. Aliás, vai fazer o quê? Já tem mais de 20 dias, acho, né? Do propósito de oração, nós estamos desde o dia 20. Desde o dia 20, então, nós estamos hoje vai fazer um mês aí, o dia 20 agora, mês. Dia 17. Hoje é dia 17, faltam 3 dias para completar um mês de oração, 24 horas por dia. E não é uma pessoa, são 2 por horário. Então tem um orando e tem o outro intercedendo. Né? Tem horário que tem até 3, mas nesse momento aqui tem pessoas orando. Mas qualquer horário, o mínimo que vai ter é 2 pessoas, uma orando e outra intercedendo pela vida daquela que está orando. Sustentando em oração, né? Então a igreja tem propósito, tem oração. Então está aqui a base. Qual que é a base? Como é que se vence as guerras? Como é que se vence as dificuldades? Como é que Daniel venceu todos os problemas da Babilônia? Com jejum e oração, com posicionamento, falando não para Satanás, a despeito de ser quem fosse. Então vem um decreto, o cara é importante, eu não quero saber quem é, querido. Você pode mandar lá na tua casa, na minha casa, na minha comunhão com Deus, você não manda. Ninguém pode roubar minha comunhão com Deus. Amém? Ontem eu estava comentando uma coisa, acho que até é importante falar. Às vezes a pessoa fala assim, né? É muito comum num relacionamento, um amigo, a pessoa fala, é amigo do meu amigo, é meu amigo. Amigo do meu amigo é meu amigo, coisa nenhuma. Eu não sei o critério daquele camarada. De repente o critério do Bispo Fábio é diferente do meu. Às vezes a gente pega pessoas aí, principalmente no trabalho, família. A pessoa fala, você é amigo dele? É meu amigo, é meu irmão, e abraço, coisa não. Desculpa, querido. Estamos em casa, uma vírgula. Eu não sei o critério dele. De repente o critério dele, quando se trata de amigos, é bem diferente. Um colega para ele vira amigo, para mim não. Colega, amigo é amigo. Então tem critérios diferentes. Eu sou amigo de Deus. Se Deus falar que é amigo dele, é meu amigo. Caso contrário, ele vai ser amigo do mundo, meu amigo não. A palavra diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, muito cuidado com tudo isso. Daniel aqui, ele não queria saber quem quiser se contaminar, pode se contaminar. Eu, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não vamos se contaminar. Quem quiser se contaminar, tanto é que quando o rei vai lá, todo mundo louvar o rei, o que o Sadraque, Mesaque e Abednego faz? Fica lá de pezinho. Todo mundo de pé no meio daquela multidão, né? Você imagina, tem um louvor, eu lembro que eu chorei muito com esse louvor uma vez que eu vi, do Anderson Freire, né?
que eles estão, vão lá e você olha assim, meu, e vê aqueles caras no meio daquela multidão, fala sério, o cara se destacou. Pô, você pega 1000 pessoas lá, tudo ajoelhada, né? Com a cabeça no chão, você pega 3 camaradas de pé, um do lado do outro ainda vai se destacar, evidentemente vai se destacar. Mas eles optaram, a despeito dele. Eles não eram multidão, né? E o que aconteceu com eles, bispo? Foram jogados na fornalha. Mas morreram ou não? Não, igual Daniel, foi jogado na cova. Aí que tá, né? Daniel foi livrado aonde? Da cova? Não. Ele foi livrado na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foi para a fornalha, não foi? Ele foi livrado da fornalha? Não, foi livrado na fornalha. Sabe por que muito servo de Deus para no meio do caminho? Porque quer ser livrado da fornalha, da cova, e não na cova, e não na fornalha. O quarto homem passeava. O rei falou assim, mas eu estou vendo não foi 3 que nós jogamos lá na fornalha? Jogamos 3, rei. Eu estou vendo um quarto homem lá, e esse homem tem a fisionomia de um deus e está rodando, está passeando lá no meio do fogo. A fúria do rei foi tão grande, né? Que eles aqueceram a fornalha 4 vezes mais. Ele mandou, foi esquenta, não sei quantas vezes mais aí, que eu quero ver. E quem foi jogar eles dentro da fornalha, olha que interessante. Quem foi jogar eles... Você vê no vídeo que o rei queima a mão, né? Os mais fortes ali, os guerreiros, foram jogar eles dentro da fornalha, eles foram consumidos. Imagina se eles não eram consumidos. O bispo Fábio está falando bem claro. O Daniel na cova. Quando o rei chegou no dia seguinte, lá porque o rei estava desesperado, não podia fazer nada, tinha que esperar. Nem dormiu, né? Nem dormiu. Por quê? Ele não quis fazer nada porque ele sabia que ele sentia. Afinal, Daniel, ele tinha um relacionamento com Daniel. Tinha consideração com Daniel, tanto colocou Daniel no lugar que colocou. E quando ele chegou no dia seguinte lá, Daniel falou assim, viva o rei. Viva o rei, meu Senhor. Por acaso seu Deus te livrou, né? Por acaso Deus te livrou, e aí automaticamente ele já gritou. Ele sabe que Deus ia livrar ele. Da fornalha, na cova, por onde ele passasse, Deus ia livrar ele. E aí quando tira ele, o que acontece? O rei fala, agora eu vou pegar vocês que jogaram ele, joga eles lá dentro. Mas diz que antes dos camaradas chegar no fundo do buraco lá, os leões já tinham destroçado eles. E Daniel ficou lá a noite inteira, e aí? Então nós temos que entender o seguinte, quando nós buscamos intimidade com Deus, Deus faz a diferença da gente, ainda que a gente esteja na Babilônia, ainda que a gente esteja no campo de morte, ainda que eu esteja ali na cova, na fornalha, seja onde porque o dia mal ele chega, né? Ele chega para todo mundo, a palavra garante. Eu não vou ser isento de nada não, eu sou um santo, né? Falar, não, o bispo Fábio não vai acontecer nada com ele, ele está preservado até o dia de eu recolher a vida dele. Não, eu vou passar por tudo. Dá para passar por muitas coisas, só que está habilitado agora. Tem óleo, tem unção e tem relacionamento. Só não vai vencer se ele não quiser, porque intimidade só vai depender da intimidade dele. Você acha que só vocês passam dificuldades? Só vocês passam por aperto? Nós também passamos, o sacerdote também passa aperto. E ainda passamos apertos ainda. Você vê Daniel, o povo passou por aperto que eles estavam fazendo, que Daniel estava passando. Exatamente. Se você contasse para qualquer camarada que estava lá passeando lá embaixo, lá na Babilônia, fazendo o quê? Lugar de Daniel, tô fora. Prefiro ficar aqui contaminado. Na linha de frente, lá né, com Daniel, né? Na linha de frente, você está de brincadeira, né, meu? Pensa que todo mundo é igual Davi, que ia para a linha de frente? Negativo. Então eu quero que você entenda nessa noite, até para a gente finalizar, não sei se o bispo vai acrescentar mais alguma coisa, mas eu quero que você entenda o seguinte, nós temos que ter características. E eu quero que você entenda, hoje eu vou falar sobre 6 características que Daniel tinha e que nós precisamos ter embutido na gente essas características, porque essas características nos diferencia de todo o resto do povo e nos coloca cada vez mais em intimidade com Deus. A primeira característica qual que é? Daniel tinha determinação. Ele estava determinado, ele sabia, né, que ele não podia desviar do caminho, que ele não podia se afastar do Senhor. Ele sabia o que ele queria. E muitas vezes a gente apanha, a gente sofre porque a gente não sabe o que quer. Exatamente. A gente fala que é ser servo de Deus, vai para a igreja. Mas você quer o que você não vai quer. para a igreja, mas aquele crente, como é que a pessoa fala, bumerangue, né? Vai. Vai e volta. Então nós temos que ter o quê? Determinação. Segundo ponto, segunda característica de Daniel, persistência, não desistir. Eu não vou parar no meio do caminho. Você vê que eu não falou o que para ele? Não, mas eu não posso, porque se eu deixar de dar comida para você, você vai estar ruim, eu vou morrer. Não, ele continuou insistindo. E quando ele insistiu, o que aconteceu? Deus foi lá e mostrou, realmente, você é servo de Deus, não vai desistir.
Deus vai lá e abençoa, dá ordem para o eunuco faz o quê? Libera a comida para ele. Então tem que ter o quê? Determinação, tem que ter persistência, e tudo isso traz o quê? O que um camarada que é abençoado por Deus, tem intimidade com Deus, ele tem? Uma característica, é inteligente. Daniel era muito inteligente, foi considerado um cara mais inteligente da Babilônia. Sábio, Nenhum né? sábio tinha. Tanto que, só para fazer um parênteses rapidinho, quando foram lá para adivinhar o sonho do rei, o rei falou assim: traz os camaradas que quero que adivinhem meu sonho. Aí chamou todos os sábios, os adivinhos, os caras chegaram lá e falaram: tá bom, aí, conta o sonho aí que eu vou revelar. Como é que é? Não, conta o sonho que eu vou revelar. Não, lógico que eu vou contar o sonho. E foram insistindo, falaram: não quero contar. Vocês estão só ganhando tempo comigo, porque vocês não conseguem descobrir. Eu vou mandar matar todo mundo. Ele mandou, chama todos os sábios, eu vou mandar matar todo mundo. Sonho, essa é boa, né? Fica fácil, né? Acho que eles lembraram de José lá, né? Meu José falou o quê? Contou o sonho para José foi lá e revelou. Mas nesse caso não. O que acontece? Falou: não, você vai ter que adivinhar, vai ter que falar o que eu sonhei e qual é a revelação do sonho. E aí quando foram buscar Daniel para matar ele, Sadraque e Abednego, Vamos jogar eles no fogo mesmo agora, o né? que está acontecendo aí? Ele falou: não, eu vim buscar você porque o rei deu um decreto lá, todo ninguém mundo acertou o sonho dele, vai morrer todo mundo, vocês vão morrer também, velho. Aí ele falou: não, pera um pouquinho, vai lá, fala pro rei que não, que eu tenho um Deus. E aí vai lá e ele revela não só o sonho, né? Não fala o que o rei sonhou, mas fala a revelação do sonho, que eram os impérios que viriam depois do rei. Que um império seria fraco, o outro é ouro, representado pela prata, pela areia misturada com ferro, vai falando que é o império da Síria, né? O império Medo-Persa, vai falando de tudo isso, aquilo que era revelação de anos para frente. O Senhor da revelação. E aí vai Daniel lá e começa a contar tudo isso. Então a gente vê aqui o quê? Que era um cara inteligente. E outra característica, a quarta característica, o cara era ousado e corajoso. Corajoso, sem sombra de dúvida, né? Porque se posicionar mediante a tudo que acontecia com ele, o cara falar: não vou comer, eu vou orar, tem que ser um cara corajoso, muita intimidade, muita fé. E falar: eu vou orar a despeito dele e ser jogado lá na cova, o cara tem que ser corajoso e ousado. E essas características nós temos que ter no nosso interior, em nome de Jesus, como homens transformados. Amém? Comunhão que ele tinha com Deus, comunhão, permitia ele ser desse jeito. Com né? certeza. Ele Por isso que eu conhecia falo, se você não Deus, tiver né? intimidade, como que você vai ter como que você vai viver tudo isso? Ele conhecia Deus com ele andar, né? De livramento, de toda intimidade. Posicionamento. Era um homem, quinta característica, era um homem de oração. Então, um sim. homem de oração, fala isso. O homem de oração, ele Vai, abre a janela e as portas dos céus, né? Através da oração. Por quê? Tem intimidade. Está orando, está buscando ao Senhor. Ali com o Pai ali, Não né? toma decisões assim: hoje eu vou fazer o que eu acho que deu na veneta. Não. O homem de oração, ele busca do Senhor, ele quer a direção de Deus, ele quer fazer tudo debaixo de um envio, debaixo de uma direção de Ele Deus. não faz não nada. sai dando tiro para qualquer Não lado. faz nada, vai fazer um negócio. Se o senhor não tiver no negócio, ele fala: eu não vou perder. Tem pessoas que falam assim: o senhor fala não, mas eu não posso perder esse negócio, essa oportunidade, não vou ter outra oportunidade dessa. Não mesmo. A pessoa vai e arrisca tudo, aí perde tudo. Né? A pessoa não. Quem tem comunhão com Deus, quem tem essa intimidade, não dá um passo. Sem A bispa buscar fala Deus. várias vezes. Às vezes ela tem uma semana planejada, às vezes tem viagem. Já teve vezes da gente ter viagem marcada, a gente ter compromissos fora de São Paulo, do estado, né? E o senhor fala: para, não é o momento. A bispa falou: quando o senhor fala para, eu não dou um passo. Eu lembro a primeira vez que ela não quis sair de casa, nós tínhamos compromisso para fazer. Já tinha sido anunciado. Logo já, no começo, né? eu lembro que foi difícil, porque eu não entendi nada. Ela falou: não, o senhor falou que não, mas vai ir no mercado. Eu lembro na época, lá no mundo. Mas vai ir no mercado, precisa comprar, sei lá, nem lembro o que era. Ela falou: não, vou fazer alguma coisa aqui dentro de casa com o que tem. Eu falei: mas precisava ir no mercado. Não vou, se Deus for para mim, eu não vou nem no mercado. Olha pra você ver que era sério. E eu naquela época, eu falei: nossa, você não está exagerando demais também, né? Deus está falando para não ir ali, mas não ir longe. No mercadinho da esquina, não, nem no mercado a bispa saiu. E nem permitiu que eu saísse. Livramento. E aí a gente começa a entender quando a gente tem o quê? Momento de oração, comunhão com Deus. E sexto, tinha um coração grato. A característica de um homem que tem intimidade com Deus é ter um coração grato. A primeira coisa que ele falou, o meu Deus revelou todo esse mistério, todo esse sonho foi meu Deus. Ele sempre deu honra para Deus. Ele não puxou honra para si.
A gente vê as pessoas, pega um camarada que fez, já vi muito disso, pessoa que tem uma faculdade, tem 2 faculdades, é porque eu tenho isso porque eu levanto cedo, porque eu madrugo, porque eu estudo, porque eu isso, porque aquilo outro. Poder Querido, do braço, se Deus não der dinheiro para você fazer a faculdade, você não vai fazer. Se não te colocou num berço bom, menos isso, se não te deu uma bolsa de estudo, também não vai fazer. Né? Se Deus não te deu saúde, você nem de casa levanta. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam à meia-noite. Se Ele não te der vigor, querido, você não vai fazer nada. Então, em nome de Jesus, tudo que nós temos, a honra e glória é do Senhor. Se não fosse o Senhor nos dar a honra de estarmos aqui hoje, nos capacitar, porque ler a Bíblia só, querido, qualquer um pode ler. Tem uma criança aí, 7, 8 anos, pode ler, vai demorar um pouco mais de dificuldade para ler, mas ela pode ler. Agora, se não o Senhor nos capacitar para estar aqui ministrando, querido, eu não sirvo de nada. Se não é o Senhor me capacitando todos os dias, de nada de dia, ler como ler um livro qualquer, como ler um livro de historinha. Então a Bíblia é muito mais do que isso. E a comunhão com Deus, a intimidade com Deus é muito mais que isso. Então eu quero que você hoje, homens transformados, mulheres transformadas, tenham comunhão com Deus. E quero mais, quero falar para vocês, mesmo vocês homens, a bispa ministrou na quarta-feira uma palavra para as mulheres. Hoje tem a Rô que está aí com a gente também, algumas mulheres aí com a gente. É que agora está aparecendo a fotinha dela, por isso que eu lembrei. Vocês mulheres, homens, não deixem de ver a ministração de quarta-feira. Foi uma ministração extraordinária. Os homens e as mulheres estão tendo ministrações diferenciadas, com as características, e a bispa, como a gente de Eva, né? Fala de Eva, de Adão e Eva, falou de características importantes. Como nós falamos hoje de um homem, de características importantes, que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então vai enriquecer a tua vida, eu tenho certeza. Então, em nome de Jesus, hoje recebe essa bênção, a bênção da intimidade com Deus, que você tenha hoje, que brote no teu interior essas 6 características importantes que está aqui relatadas sobre Daniel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí, Luiz, mais alguma coisa aí? Não, você recebeu direção, você recebeu palavra, né? Basta que você se proponha o quê? A viver ela. Tudo que o Senhor te deu de direção, nós somos instrumentos para trazer a palavra do Senhor de uma forma que você entenda, né? Agora basta o que você tenha o quê? Posicionamento. Basta que você o quê? Obedeça, né? Os profetas faziam o quê? Iam lá e falavam para o povo. A parte do povo que era obedecer, do profeta era dar recado. Tanto que o profeta, quantas vezes saía de um lugar para ir para outro, e você acha que ele queria sair de Israel para ajudar a avisar o povo de Judá? Falava, vou ficar aqui no meu cantinho. Mas não, ele ia e avisava. Aí dependia da outra parte que era o povo obedecer. Então nosso papel é sempre obedecer, a obediência e buscar cada vez mais intimidade com Deus, né? E saber que você tem um Deus vivo, vivíssimo. E ele tem ouvido as suas orações. Ele sabe o que você está passando, né? E o melhor de tudo para nós sacerdotes é depois de tudo você fala assim, olha, aquele dia lá o Senhor usou a vida de vocês. Ah, eu estou aqui para te dizer que eu venci. O meu testemunho é esse, é aquele, presente de Deus. Nossa, não tem preço que pague, nada, não tem dinheiro que pague. Não, olha, como é que fala? A recompensa nossa está no altar do Senhor, né? E saber que a minha vida e a vida do bispo serviu para edificar a sua vida e te salvar, e você ser transformado. Para de pedir para sua esposa ser mudada, para de pedir para o seu marido ser mudado. Pede para, a partir de agora, que o meu marido, a minha esposa, o meu casamento, o meu relacionamento seja transformado pelo poder do nome do Senhor, da palavra dele que é liberada do altar para a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia. Todo mundo transformado aí? Fabinho, Maurício, Pastor Edu, e aos demais, Marcelo Gainari, todo o povo aí, eu não sei mais o que está, a gente estava aí, mas enfim, sejam todos transformados em nome de Jesus, amém? O seu Carlos estava com a gente aí, grande bênção também. Vamos orar então em nome de Jesus, colocando essa palavra sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Encurve sua cabeça por um instante, feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por esta noite, na tua presença, por essa palavra que nos foi ministrada, Senhor, em nome de Jesus. Invade, Senhor, o interior de cada um hoje, Pai. Faz um rebuliço, Senhor, no interior de cada um. Que essa palavra venha se frutificar, Senhor. Que ela venha se multiplicar, Deus, em nome de Jesus. Que essa intimidade, Senhor,
que nos foi ministrada hoje, que possamos buscar a mesma intimidade que Daniel tinha contigo, Pai, de orar, de estar na tua presença, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém de ti do nosso meio, Pai, que a gente não se misture com as finas iguarias, Pai, em nome de Jesus, que a gente se alimente do maná que cai do céu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca cada um nesta noite, aqueles que entraram para assistir, que estavam enfermos, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, toca, cura, liberta, restaura o teu povo, Senhor, aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que aonde chegar o som da nossa voz, leve cura, libertação, restauração, Pai, em nome de Jesus, toda sentença caia por terra, Pai, todo diagnóstico, Pai, em nome de Jesus, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda oração contrária, peso de palavra, Pai, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento cada vez mais, Pai, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toque em cada família hoje, Senhor, transforma, Pai, os homens e as mulheres, homens e mulheres transformados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, nos visita nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nos reveste de poder, de unção, de autoridade, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os Teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz do Senhor. Não se esqueça, amanhã nós temos louvorzão, 10 a 1 hora da tarde, das 10 a 1, e depois das 18 às 20. Às 21. Eu sei que tem gente que às vezes trabalha, tem gente que tem os afazeres, enfim. Deixa o louvor tocando, vai louvando em espírito, né? Mas deixa o louvor entrar na tua casa. A experiência e os testemunhos que têm chegado para a bispa aí, do povo que tem participado do louvorzão, é algo extraordinário. Então, entregue uma oferta amanhã ao Senhor, né? Nós estamos, a grande maioria está preso dentro de casa aí, né? Então, usa o teu dia, faça do teu dia algo diferente. Amém? Glória a Deus. E esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a sua terra prometida, a minha terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Amém, pessoal. Um beijo grande, fica na paz do Senhor e tchau, tchau. Tchau, tchau.